Olá, mulheres. Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo 4 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. O título do capítulo número 4 é Deus delegou à Igreja autoridade para guerrear contra as trevas. E hoje nós vamos terminar este capítulo. Vamos lá? Um preâmbulo sobre batalhas espirituais nas regiões celestiais. Lembra-se no capítulo 1 do destaque dado ao versículo que diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. A advertência desse verso bíblico não é outra senão esta: abra seus olhos espirituais para ver o que acontece nas regiões celestiais. Mesmo que você não as veja, elas existem e são reais. Talvez algumas pessoas estranhem o fato de, no mundo espiritual, coabitarem anjos e demônios. Mas quem são os demônios, senão criaturas formadas por Deus para serem da luz? Por rebelião, eles decidiram viver independentes de Deus e tornaram-se trevas. Mas os demônios nada mais são que anjos fora de sua posição original. Do lume passaram à escuridade. Mas alguém poderia perguntar: em que lugar eles estão? No mesmo espaço que habitam os anjos do Senhor, ou seja, no mundo espiritual. E nesse território ocorrem intensas batalhas. Satanás e seus anjos não saíram da presença do Altíssimo sem guerra. Houve peleja no céu no dia da rebelião primordial. João, no livro do Apocalipse, relatou: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Deus mediu forças com Satanás? Não. Quem pelejou com o diabo e seus anjos, atirando-os à terra, foram Miguel e seus anjos. As hostes espirituais da maldade não foram expulsas do céu por um simples comando divino. Anjos guerrearam com anjos, criaturas lutaram com criaturas. Autoridade para enfrentar Satanás. No Éden, Adão recebeu do Criador autoridade para ordenar a saída de Satanás do jardim. Em Gênesis 2,15, está escrito que Deus pôs o homem no Éden para lavrá-lo e guardá-lo. De quem ou do que Adão deveria guardar o jardim? Quem o poderia ameaçar? Quem dele poderia retirar alguma coisa? A resposta não parece evidente? O ladrão, João 10:10. O ser espiritual da maldade que fora expulso do céu e já se postava em derredor, bramando como leão, buscando a quem pudesse tragar. 1 Pedro 5:8. A história da expulsão do primeiro casal do Éden, descrita no 3º capítulo do livro de Gênesis, é bastante conhecida. Eva, seduzida pela serpente, induziu Adão a pecar. E Adão, negligenciando a autoridade espiritual recebida do Criador, cedeu à tentação. Por essa razão, ambos foram expulsos do jardim. E não apenas isso, ambos foram desapossados da autoridade de enfrentar Satanás pessoalmente. Isto explica o fato de, em todo o Antigo Testamento, não haver sequer uma situação em que um sacerdote, profeta ou rei expressasse autoridade direta contra o reino das trevas. Encontramos no Antigo Testamento Deus dizendo: por vossa causa repreenderei o devorador. Malaquias 3:11. Encontramos um profeta vaticinando: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Zacarias 3:2a. Encontramos um espírito maligno afastando-se de um rei possesso, depois de um jovem pastor dedilhar sua harpa. 1 Samuel 16, do 14 ao 23.
mas não encontramos qualquer registro de um homem de Deus ordenando diretamente a expulsão do maligno. A autoridade de enfrentar Satanás face a face foi retirada do homem no Éden, mas essa mesma autoridade retornou quando Jesus, o homem-Deus, estava no Jordão para ser batizado. Nesse dia, o Espírito Santo materializou-se na forma corpórea de uma pomba e a voz do Pai se fez audível. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Naquele instante, a Trindade uniu-se e restabeleceu a autoridade de o homem na terra, enfrentar Satanás. Observe-se que, somente depois de o Pai, o Filho e o Espírito Santo terem se reunido no Jordão, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás e vencê-lo. Mateus 4, de 1 a 11. A autoridade foi retirada do homem porque o primeiro Adão foi tentado e sucumbiu à tentação. A autoridade retornou para o homem porque o segundo Adão foi tentado e não sucumbiu à tentação. 1 Coríntios 15, 47. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18b. E ele a delegou aos 12, aos 70 e a todos quantos nele creem. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Mateus 10, 1 e Lucas 9, 1. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, 17 a 19. No texto de Lucas 10, 17 a 19, Jesus diz que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago, referindo-se à expulsão do diabo do céu. Em seguida, ele diz que deu autoridade aos 70 para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É Jesus quem está dizendo que o maligno tem poder. Ou seja, apesar de ter optado pelas trevas, o inimigo continua dotado de força e valor. Satanás tem poder, isto é fato. Mas Jesus conferiu à sua noiva todo o poder. Por essa razão, ele disse com intrepidez que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja, conforme Mateus 16, 18. A autoridade de enfrentar Satanás voltou à terra, e essa autoridade precisa ser usada. Preciso dizer-lhe que em décadas de ministério jamais vi Jesus perder uma batalha. Imagino que Deus tenha pensado algo do tipo: um anjo foi expulso do céu porque se rebelou contra mim. Esse anjo chegou à terra e fez o homem ser expulso da minha presença. Mas eu darei ao homem redimido autoridade para expulsar de sua vida e das circunstâncias aquele que foi responsável por sua expulsão do meu jardim. É como se Deus nos desse, como igreja, o prazer de executar a sentença da cruz. Jesus, no madeiro, triunfou sobre Satanás e seus anjos. O sacrifício do Cordeiro de Deus foi perfeito e definitivo. Agora, o juízo do Calvário é executado pela igreja. Este é um privilégio nosso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo capítulo.